Ah, minha querida, que bençãozinha você ter vindo me visitar hoje. Chega mais perto, senta aqui do meu lado. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Essa voz já não sai forte como antigamente. Hoje eu tava aqui, remexendo nas gavetas da memória, e pensei comigo: Helena, já tá na hora de botar pra fora tudo isso que ficou guardado. Meu nome é Helena. Já tô com 75 anos de sabedoria e quero compartilhar com você uma história que marcou profundamente minha infância e juventude. É a história de uma educação dura, onde o castigo era a regra e o amor parecia sempre condicionado à obediência. Ah, meu filho, se você pudesse ter visto o Pedro naquele dia. As costas dele, coitadinho, tremendo enquanto o pai levantava aquele cinto de couro grosso. Ai, meu Deus do céu, aquele estalo no ar, sabe? E depois na pele do meu irmãozinho. 1, 2, 3 golpes. Eu ali, paradinha atrás da porta da cozinha, segurando a respiração pra ninguém me ver, mordendo o dedo pra não fazer barulho de chorar. O Pedro, com só 9 aninhos, mordendo o lábio com tanta força que chegava a sangrar, mas não deixava uma lágrima cair, não. Chorar? Nem pensar. Se chorasse durante o castigo, o pai dava mais cintada. Homem não chora, moleque. O pai berrava cada vez que batia. Isso é pra você aprender a não chegar atrasado da escola. Entendeu? E sabe por que o menino apanhou? Por 15 minutinhos de atraso. 15 minutos, meu filho. Custou 10 cintadas nas costas e perninhas já todas marcadas das outras surras. Quando o pai finalmente parou, guardando aquele cinto no cós da calça, o Pedro ficou ali, sem se mexer. Só os ombrinhos magros dele subindo e descendo, de tanto que ele prendia o choro. Agora vai estudar, moleque! E ai de você se eu não ver essa lição pronta quando eu voltar. O pai saiu batendo aquela porta com tanta força que a casa inteira parecia que ia cair. Foi só aí que eu corri pro meu irmão, que desabou no chão na hora que ficamos sozinhos. Agora sim, as lágrimas dele desciam que nem água da bica, enquanto eu passava a mão nos cabelos dele, igualzinho a vovovó fazia com a gente quando vinha nos visitar. Que era raro, viu? Vai passar, Pedro. Eu falava baixinho, sabendo que aquelas marcas vermelhas iam sumir em alguns dias, mas as outras, aquelas que a gente carrega aqui dentro, essas nunca mais saíram. Isso aí que eu te contei não foi coisa de uma vez só, não. Era assim todo santo dia na nossa casa, onde o castigo era lei e o amor só vinha se você fosse obediente como um cachorrinho adestrado. Meu nome é Helena. Já tô com 75 anos nas costas e trago dentro de mim as lembranças de uma infância cheia de medo e de regras que nem podia questionar. Vou te contar uma história que me fez ser quem eu sou hoje, que marcou fundo minha infância e juventude. Uma história de crescer carregando um peso que criança nenhuma devia carregar, de apanhar por qualquer coisinha e de receber amor só de vez em quando, como se fosse um prêmio. Enquanto eu conto, talvez você se lembre de coisas parecidas que viveu, ou que seu pai ou sua avó contavam. Se você se vê um pouquinho nessa história que eu vou contar, ou se só quer mesmo ouvir até o final, faz um favor para essa velha aqui e se inscreve no canal. Não é fácil para mim ficar revirando esse baú de lembranças, mas eu acredito que quando a gente traz as sombras do passado para a luz, a gente pode mostrar um caminho melhor para os que vêm depois. Juntos, a gente pode pensar em como essas coisas que a gente passou formam o jeito da gente ser e como dá para quebrar esse ciclo de sofrimento que passa de pai para filho. Eu cresci em uma pequena cidade do interior, onde as tradições eram fortes e a disciplina rígida. Todo mundo conhecia todo mundo. As fofocas corriam mais rápido que água no córrego, e os costumes eram antigos e firmes como as serras ao redor. Meus pais, Manuel e Rita, eram gente trabalhadora, mais duros como pedra quando se tratava de criar os filhos. Criança tem que obedecer sem questionar. Meu pai vivia repetindo isso como se fosse mandamento. Nossa casa era simples,
mais limpa e organizada. Minha mãe caprichava nos detalhes. As toalhas de mesa sempre alvejadas, o chão encerado brilhando, as panelas areadas. E ai de mim se eu sujasse alguma coisa. Ai, tinha que ver. A mãe já vinha com a vara de marmelo na mão, aquela bem fininha que assobia no ar antes de cortar a pele. Desde pequenininha eu já tinha minhas obrigações. Acordava com as galinhas, ajudava a mãe com o café, varria o terreiro, dava comida para os bichos e ainda tinha que estar prontinha, de cabelo penteado e roupa limpa, para ir para a escola. Se demorasse um minutinho a mais, já ouvia os gritos. Helena, ô menina preguiçosa, tá pensando que isso aqui é hotel? E os castigos, meu Deus, eram por qualquer coisinha. Se não terminasse a comida do prato, ficava sem jantar. Se falasse uma palavrinha mais alta, era a boca lavada com sabão. Se não soubesse a tabuada de cor, era ficar de joelhos no milho atrás da porta. E quando chegavam as notas da escola? Misericórdia! Se não fosse tudo 10, o cinto cantava. O pior de tudo era quando o pai chegava bêbado da venda. Aí nem precisava ter feito nada de errado. Ele já vinha procurando motivo para bater. O álcool tornava os castigos ainda mais severos e imprevisíveis. A mãe tentava nos defender às vezes, mas aí sobrava para ela também. E quando ela também bebia, Deus nos acuda. Os dois juntos nas punições era de dar medo. Tinha noite que a gente se escondia debaixo da cama, eu e meus irmãos, abraçadinhos, tremendo de medo, ouvindo os gritos e o barulho das coisas quebrando na sala. O Pedro, como era o mais velho, sempre tentava nos proteger. Quando o pai vinha pra cima da gente, ele se metia na frente. Bate em mim, pai. Eles não fizeram nada. Ele dizia. E eu sentia meu coração apertar de ver a coragem dele. Eu não estava sozinha nesse sofrimento. Meus irmãos, Pedro e Maria, também enfrentavam a mesma rigidez. Maria era a mais quietinha. Não dava trabalho, vivia pelos cantos, como se quisesse se tornar invisível. Mas mesmo assim, não escapava dos castigos. A pobre tinha tanto medo que até molhava a cama de noite. E aí apanhava mais ainda por isso. Era assim que a gente vivia, meu filho, com medo sendo nosso companheiro de toda hora. Medo de errar, de falar, de ser criança. Não tinha espaço para brincadeira, para risada ou para curiosidade na nossa casa. Respeito acima de tudo, eles diziam. Mas aquilo que eles chamavam de respeito, eu vim a entender depois. Era só medo mesmo. E por mais duro que fosse, a gente ainda buscava o carinho deles, sabe? Eu me matava de trabalhar, de estudar, de ser boazinha, na esperança de um dia receber um elogio, um afago na cabeça. Às vezes vinha, raramente. Hoje você se comportou, meu pai dizia. E aquilo era o mais perto de um eu te amo que eu conseguia. A Maria uma vez ganhou um abraço da mãe porque bordou uma toalha sem errar nenhum ponto. O Pedro recebeu um tapinha nas costas quando consertou sozinho a cerca do chiqueiro. Era assim que o amor chegava até nós, sempre depois de algum serviço bem feito, nunca de graça. À noite, na hora de dormir, a gente se juntava no mesmo quarto, apesar de ser proibido. Contávamos histórias uns pros outros. Inventávamos mundos onde crianças podiam correr, brincar e falar alto sem medo. Era nosso jeito de escapar, de se consolar, de sobreviver. No domingo íamos todos para a igreja, arrumados como se fôssemos para a festa. O pai na frente, sério, de terno escuro, chapéu na cabeça. A mãe logo atrás, de vestido comprido e lenço no cabelo. E nós, em fila indiana, quietinhos, de olhos baixos. Na igreja é que era o pior suplício. Ficar sentado, sem se mexer, por horas a fio, ouvindo o padre falar sobre pecados e castigos. Como se já não bastasse os que a gente recebia em casa. Honrarás pai e mãe, o padre repetia. E meu pai olhava pra gente com aquele olhar que dizia tudo. Honrar significava obedecer sem questionar, aguentar os castigos sem reclamar,
trabalhar sem descanso. Uma vez deve ter sido em 1955. Eu tinha uns 8 anos, caí correndo no terreiro e machuquei o joelho. Chorei, claro, doía demais. O pai me olhou com desprezo e disse: "Para de frescura, menina. Dor de verdade é a que eu senti na sua idade trabalhando na roça." E me mandou continuar carregando os baldes de água como se nada tivesse acontecido, com o sangue escorrendo pela perna abaixo. Foi assim que aprendi a engolir a dor, a não mostrar fraqueza. Aprendi que chorar era inútil, que reclamar só piorava as coisas. Aos poucos fui construindo uma casca dura por fora, enquanto por dentro ainda era aquela menininha assustada, querendo só um pouquinho de carinho. Sabe, meu bem, quando a gente é criança, a gente tenta entender o mundo do jeito que dá. Eu passava noites acordada pensando no que tinha feito de tão errado para merecer aqueles castigos todos. Será que eu era uma menina ruim mesmo? Será que tinha alguma coisa errada comigo? Essas perguntas ficavam rodando na minha cabeça como um carrossel que não para nunca. Lembro de um dia que nunca vou esquecer. Era domingo de manhã. Eu devia ter uns 10 anos. A gente tinha ido na missa como sempre. Tudo arrumadinho, comportado, como se fôssemos a família mais feliz do mundo. Na volta, encontramos a vizinha, Dona Teresa, que elogiou a gente. "Dona Rita, que filhos educados a senhora tem! Uma bênção de família." Minha mãe sorriu, toda orgulhosa, mas eu só conseguia pensar nas marcas que o cinto tinha deixado nas minhas pernas na noite anterior. Porque eu tinha derrubado um copo de leite. Educados, sim, de tanto apanhar. Quando chegamos em casa, meu pai logo tirou o paletó e foi para a venda beber com os amigos, como fazia todo domingo. Minha mãe pegou a Bíblia e se sentou na cadeira de balanço, e nós ficamos livres para brincar no quintal. Era o único momento da semana que a gente podia ser um pouquinho criança. Eu, Pedro e Maria começamos a jogar bola, bem baixinho para não incomodar. Mas aí o Pedro chutou um pouco mais forte e a bola acertou a janela da cozinha. Não quebrou, só bateu no vidro mesmo. Mas o barulho... Ah, meu Deus do céu! Aquele barulho foi como um trovão pra gente. A mãe veio correndo com a vara de marmelo na mão. Os olhos dela pareciam 2 brasas acesas. "Quem foi? Quem foi que fez isso?" O Pedro deu um passo à frente, tremendo, mas com a cabeça erguida. "Fui eu, mãe. Eu sabia o que ia acontecer." A Maria também. A gente ficou ali paralisado enquanto a mãe segurava o braço do Pedro com força. "Quantas vezes eu já disse que não é para jogar bola perto da casa?" E começou a bater nele com a vara. 1, 2, 3 vezes. O Pedro mordendo o lábio para não chorar. Eu não consegui ficar quieta. "Mãe, a gente só tava brincando. Por favor, mãe." Ela me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. "Brincando? Vocês querem brincar? Vão brincar, é de trabalhar. Tá achando ruim? Então vem você também." E me puxou pelo braço, me dando umas varadas nas pernas. A Maria começou a chorar baixinho, encolhida num canto. A mãe virou para ela. "Tá chorando por quê? Quer também?" Foi a primeira vez que eu vi a Maria fazer algo corajoso. Ela enxugou as lágrimas, olhou para a mãe e disse: "Não, mãe, eu tô bem." Depois disso, fomos os 3 mandados para dentro. O Pedro foi limpar o chiqueiro, eu fui lavar roupa e a Maria foi descascar batatas para janta. Nossa tarde de domingo, o único momento que a gente tinha para ser criança, acabou assim. À noite, quando o pai voltou bêbado, foi outra confusão. Ele queria jantar, mas a comida não estava do jeito que ele gostava. Começou a berrar com a mãe, a chamar ela de imprestável. A gente se escondeu no quarto, ouvindo tudo. Era sempre assim. A mãe apanhava do pai e depois descontava na gente. Era uma cadeia, sabe? Uma corrente de dor que passava de um pro outro. O pai trabalhava duro na roça, voltava cansado e estressado. Bebia para esquecer das dificuldades, batia na mãe, que por sua vez descontava na gente. E a gente, sem ter em quem descontar, engolia o choro e guardava a raiva.
Na escola, nem as coisas não eram muito diferentes. Os professores também acreditavam que bater era o melhor jeito de ensinar. Lembro da Dona Júlia, professora da 2ª série, que tinha uma régua de madeira que ela chamava carinhosamente de educadora. Quem errasse na tabuada levava um golpe da educadora nas mãos. Minhas palmas viviam vermelhas. Uma vez, o Toninho, filho do sapateiro, não conseguiu fazer a lição porque tinha que ajudar o pai na oficina e não teve tempo de estudar. Dona Júlia fez ele ficar de pé na frente da sala, com os braços abertos, segurando 2 livros pesados, por 1 hora inteira. O menino desmaiou de cansaço e ninguém achava aquilo errado. Era normal. Em casa, as punições não eram só físicas. Tinha castigos que doíam na alma. Uma vez, a mãe me proibiu de ir ao aniversário da minha única amiga, a Lúcia, porque eu tinha demorado para limpar o fogão a lenha. Fiquei 1 semana sem poder brincar com ninguém. A solidão era um castigo pior que qualquer surra. O Pedro sofria de outro jeito. Por ser menino, o pai esperava que ele fosse homem desde cedo. Tinha que trabalhar na roça, ajudar com o gado, cortar lenha. Com 11 anos, as mãos dele já eram calejadas como as de um homem adulto. E se reclamasse de cansaço, o pai dizia: "Tá cansado? Não aguenta o trabalho? Então não é homem." E a Maria, coitada, tão pequenininha, tão frágil. Ela tinha medo de tudo. Medo de falar, de se mexer, de respirar mais alto. Qualquer barulhinho que ela fizesse já era motivo para levar bronca. Foi ficando cada vez mais calada, mais invisível. Às vezes eu passava pelo quarto dela à noite e ouvia soluços abafados pelo travesseiro. Com o tempo, a gente foi desenvolvendo estratégias para sobreviver. Eu aprendi a andar sem fazer barulho, a prever o humor do pai pelo jeito que a porta batia quando ele chegava, a saber quando era hora de me esconder e quando era hora de aparecer. Virei quase um bichinho assustado, sempre alerta, sempre com medo. O Pedro foi ficando cada vez mais calado e duro. Ele ia guardando a raiva, engolindo as humilhações. Eu via nos olhos dele que algo estava mudando. Não era mais só medo. Era um ódio surdo, crescendo dia após dia. A Maria se entregou ao medo de vez. Vivia pelos cantos, falava só o necessário, fazia tudo certo para não dar motivo. Era como se ela tivesse desistido de sentir qualquer coisa. Eu lembro de uma tarde, eu devia ter uns 12 anos, que achei um passarinho caído do ninho no quintal. Era um filhotinho ainda sem penas direito, tremendo de frio. Levei ele escondido pro meu quarto, fiz uma caminha numa caixinha de sapato com alguns paninhos velhos e tentei alimentar ele com migalhas de pão molhadas em água. Por 3 dias, cuidei daquele passarinho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era o único ser vivo que dependia de mim, que não me batia, que não me julgava. Eu dava comida para ele escondida, conversava baixinho, contava meus segredos. Pela primeira vez, senti que estava cuidando de algo em vez de só me defender. No 4º dia, minha mãe descobriu. Ela entrou no quarto sem bater, como sempre fazia, e viu a caixinha em cima da mesa. "Que porcaria é essa, Helena?" Tentei explicar, implorei para deixar eu ficar com ele só até ele conseguir voar. Mas foi em vão. "Isso é coisa do demônio. Passarinho é para ficar na natureza. Tá querendo trazer doença para dentro de casa?" Ela pegou a caixinha, apesar dos meus protestos e lágrimas, e jogou do lado de fora. O filhotinho, que ainda não sabia voar, ficou ali, exposto ao sol forte e aos predadores. De noite, quando fui procurar, não tinha mais nem sinal dele. Chorei escondida por dias. Não foi só pelo passarinho, mas por tudo. Por todas as vezes que tentei sentir algo bom e fui impedida. Por todas as vezes que tentei amar e fui ensinada a temer. Era como se aquele passarinho representasse a minha própria infância. Frágil, indefesa e esmagada por mãos muito mais fortes. Naquela noite, deitada na minha cama, com o travesseiro molhado de lágrimas, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia, quando eu crescer,
Vou ser diferente. Vou amar sem exigir nada em troca. Vou cuidar sem machucar. Mal sabia eu que esse caminho seria muito mais difícil do que eu imaginava. Vocês sabem. O que a gente aprende quando criança fica marcado na gente como ferro quente marca o couro. Os gritos, as surras, o medo. Tudo isso não some da noite pro dia. Fica guardado num cantinho escuro da alma, esperando para sair quando menos se espera. Eu prometi a mim mesma ser diferente dos meus pais, mas carregava os ensinamentos deles dentro de mim, querendo ou não. Como ser amorosa quando nunca te ensinaram o que é amor? Como dar carinho quando só recebeu pancada? Esse foi o desafio da minha vida. E posso dizer que nem sempre consegui vencer. Houve momentos, mesmo adulta, em que me peguei repetindo frases que meus pais diziam, usando o mesmo tom duro, sentindo a mesma raiva subir pelo peito, quando algo não saía do meu jeito. A diferença é que eu percebia. E sofria por perceber. Cada vez que eu gritava com alguém, cada vez que eu era rígida demais, eu me lembrava do meu pai, da minha mãe e da promessa que tinha feito. Por isso estou contando esta história hoje, porque o passado não precisa determinar o futuro. A gente pode escolher ser diferente, quebrar o ciclo. Não é fácil, meu bem. É a coisa mais difícil do mundo. Mas é possível. E se você está me ouvindo e se identificou com alguma coisa que eu contei, saiba que não está sozinho. Tem muita gente que cresceu assim, com medo sendo o professor principal da vida. Tem muita gente que carrega as marcas de uma infância sem abraços. Quando cheguei na adolescência, por volta dos 13 anos, as coisas ficaram ainda mais complicadas. O corpo mudando, os sentimentos à flor da pele, aquela vontade de descobrir o mundo. Tudo isso batendo de frente com as regras rígidas lá de casa. Foi quando comecei a questionar, no meu íntimo, se aquele jeito de educar estava certo mesmo. Lembro bem do dia em que menstruei pela primeira vez. Estava na escola e senti aquela umidade estranha. Quando vi a mancha vermelha na calcinha, quase desmaiei de susto. Ninguém tinha me explicado nada sobre isso. Na minha casa, corpo era assunto proibido. A professora percebeu meu desespero e me levou para a sala dela. É normal, Helena. Todas as mocinhas passam por isso. Ela me deu um paninho para usar e me explicou rapidinho o que estava acontecendo. Voltei para casa morrendo de vergonha, sem saber como contar para minha mãe. Quando finalmente criei coragem, ela só me olhou com uma cara de poucos amigos. Agora é só tomar cuidado. Já virou mocinha, não pode dar liberdade para os rapazes. Foi só isso. Nenhuma explicação, nenhum carinho. Só mais um aviso. Mais uma regra. E junto com o sangue veio um controle ainda mais rígido. Não podia mais brincar com os meninos da vizinhança. Não podia ir sozinha nem até a venda. Era da escola para casa, da casa para a igreja. E só. O Pedro, meu irmão, também estava mudando. Com 15 anos, já era quase do tamanho do pai. Os dois viviam batendo de frente. O Pedro não baixava mais a cabeça como antes. Começou a responder, a questionar. E o pai, claro, não aceitava isso de jeito nenhum. Uma noite o pai chegou bêbado, como sempre, e começou a implicar com a janta que não estava pronta. "Essa casa é uma bagunça! Ninguém presta pra nada aqui!" Começou a gritar com a mãe, a empurrar ela. O Pedro estava na mesa fazendo a lição. Vi ele fechando o punho, os nós dos dedos ficando brancos. Ele se levantou devagar, com um olhar que eu nunca tinha visto. "Deixa a mãe em paz." O pai parou na hora, surpreso. Nunca ninguém tinha enfrentado ele assim. "O que você disse, moleque?" "Eu disse para deixar a mãe em paz. O senhor tá bêbado de novo." Vi o tapa vindo antes mesmo de acertar o rosto do meu irmão. Foi tão forte que o Pedro cambaleou para trás, mas ele não caiu. Pela primeira vez, ele não caiu. Ficou ali, olhando para o pai, com uma marca vermelha no rosto e uma coisa nova nos olhos. Desafio. "Bate mais! Já estou acostumado." Ele disse com a voz estranhamente calma.
O pai levantou a mão de novo, mas desta vez a mãe se meteu no meio. Antônio, chega! Ele só tá cansado. Vem, vou esquentar a janta pra você. Por um milagre, o pai se acalmou, resmungando, e seguiu a mãe até a cozinha. O Pedro ficou ali, parado, respirando fundo. Quando olhou pra mim, vi lágrimas nos olhos dele, mas também vi outra coisa: determinação. Naquela noite, ele me disse algo que nunca esqueci. Um dia a gente sai daqui, Helena. Um dia a gente vai ter uma vida diferente. E foi assim que a rebeldia silenciosa começou na nossa casa. Não era nada escandaloso. A gente ainda obedecia, ainda fazia tudo certinho na frente deles. Mas por dentro, algo tinha mudado. A gente não acreditava mais que merecia aqueles castigos todos. A gente começou a sonhar com o dia em que seria livre. O Pedro arrumou lá um trabalho na oficina do seu Joaquim, depois da escola. Dizia que era para ajudar em casa, mas eu sabia que ele estava juntando dinheiro para ir embora. Ele guardava cada tostão embaixo do colchão, dentro de uma meia velha. A Maria continuava na dela, quietinha, fazendo tudo para não chamar atenção. Mas às vezes eu pegava ela escrevendo num caderninho, escondido no fundo da gaveta. Uma vez, quando ela saiu, dei uma espiada. Eram poemas, histórias de lugares distantes, de pessoas felizes. Era o jeito dela de escapar. Eu também tinha meus pequenos atos de rebeldia. Comecei a ler escondido. Livros que pegava emprestado da biblioteca da escola, que lia embaixo do cobertor, com uma lanterninha fraca. Histórias de meninas fortes, de mulheres que decidiam seu próprio destino. A cada página que lia, um mundo novo se abria para mim. A professora da 4ª série, Dona Cecília, foi a primeira a notar que eu gostava de ler. Ela começou a me emprestar livros dela, livros que não tinham na biblioteca da escola. Você tem jeito pra coisa, Helena. Podia ser professora um dia. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Ser professora? Eu? Uma menina do interior, filha de gente simples que mal podia sonhar em terminar o ginásio? Mas precisa estudar muito para isso, não é, Dona Cecília? Precisa sim. Mas você é inteligente. Se quiser, consegue. Foi a primeira vez que alguém disse que eu era inteligente. A primeira vez que alguém sugeriu que eu podia ser mais do que uma simples dona de casa. Mais do que apenas a esposa de algum rapaz da região. Naquela tarde, voltei para casa com a cabeça cheia de sonhos. Quem sabe eu poderia mesmo estudar, ser professora, ter minha própria vida. Quem sabe eu poderia escolher um caminho diferente do que meus pais esperavam para mim. Mas logo a realidade bateu à porta. Quando contei para minha mãe sobre o que Dona Cecília tinha dito, ela só riu. Professora? Tá botando minhoca na cabeça, é? Menina estuda até se casar. Depois cuida da casa e dos filhos. Sempre foi assim. Aquilo doeu mais que qualquer surra. Era como se ela estivesse cortando minhas asas antes mesmo de eu aprender a voar. Mas, estranhamente, em vez de me desanimar, aquilo só aumentou minha determinação. Naquela noite, prometi a mim mesma que iria estudar sim, que não me casaria cedo como minha mãe, que teria uma vida diferente. É engraçado como mesmo nas situações mais difíceis, a gente encontra força para seguir em frente. Acho que é coisa de ser humano mesmo. Esse instinto de sobrevivência, essa teimosia de não se deixar quebrar por completo. Os meses foram passando, e a tensão lá em casa só aumentava. O Pedro, cada vez mais homem feito, não aguentava mais os desmandos do pai. A Maria vivia no seu mundo de silêncio. E eu no meio dos dois, tentando manter a paz, tentando cuidar de todo mundo. O problema com a bebida só piorava. Às vezes o pai sumia por dias, voltava todo acabado, sem dinheiro. A mãe também começou a beber mais, escondida. Encontrávamos garrafas debaixo da cama, atrás do armário. Era o jeito dela de aguentar a vida que tinha. Um dia o Pedro não voltou para dormir. Ficamos todos preocupados. A mãe chorava pelos cantos. O pai berrava que ia dar uma surra nele quando voltasse. Mas eu, no fundo,
Sabia. Ele tinha ido embora, como prometeu. Tinha juntado coragem e dado o passo que todos nós sonhávamos em dar. 3 dias depois chegou uma carta. Era do Pedro, dizendo que tinha ido para a capital, que estava bem, que tinha arrumado um trabalho numa fábrica e que logo mandaria dinheiro para ajudar. Dizia também que assim que pudesse, voltaria para buscar eu e a Maria. Meu pai rasgou a carta em 1000 pedaços. Morreu para essa família. Não quero nem ouvir o nome desse ingrato, mas eu guardei na memória cada palavra daquela carta. Era como uma promessa, um fio de esperança num mundo que parecia só ter tristeza. As coisas ficaram ainda mais difíceis depois que o Pedro foi embora. O pai descontava a raiva em nós, principalmente na mãe. A bebida e a violência aumentaram. Tinha dias que ele quebrava tudo que via pela frente. A mãe aparecia com olhos roxos, lábios cortados, mas continuava ali, como se não tivesse para onde ir. E não tinha mesmo. Na escola, meu desempenho começou a cair. Como prestar atenção nas aulas com tanta coisa acontecendo em casa? Dona Cecília percebeu que algo estava errado. Helena, o que está acontecendo? Você sempre foi uma das melhores alunas. Não consegui responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela me abraçou. Deixou eu chorar no ombro dela por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, com muito jeito, foi tirando de mim a história. Não contei tudo, claro. Tinha vergonha, tinha medo. Mas contei o suficiente para ela entender. Minha filha, você não pode continuar assim. Isso não é vida para ninguém, muito menos para uma criança. Mas o que eu posso fazer, professora? Para onde eu vou? Ela pensou um pouco. Depois falou algo que mudou minha vida. Olha, minha irmã mora em São Paulo. Ela tem uma pensão para moças. Se você quiser, posso falar com ela. Você podia ir para lá, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. São Paulo? A capital? Parecia outro mundo. Um lugar tão distante como a lua. Eu, uma menina do interior, na cidade grande? Era assustador. Mas também era libertador. A senhora acha que eu consigo? Tenho certeza, Helena. Você é forte. Mais forte do que imagina. Passei dias pensando naquela proposta. Era minha chance de sair, de ter uma vida diferente. Mas e a Maria? E até mesmo minha mãe, que apesar de tudo, eu amava? Como deixá-las para trás? Uma noite contei tudo para Maria. Os olhos dela brilharam como eu nunca tinha visto antes. Vai, Helena. Vai e não olha para trás. Depois você vem me buscar, como o Pedro prometeu. Você não vai ficar com raiva de mim? Nunca. Vou ter orgulho. Alguém da nossa família precisa conseguir sair daqui. Naquela noite, decidimos as duas. Eu iria para São Paulo, ficaria na pensão da irmã da Dona Cecília. Trabalharia duro, guardaria dinheiro. E quando pudesse, voltaria para buscar a Maria. Sabia que provavelmente teria que abandonar os estudos. Sonho de ser professora como Dona Cecília ficaria para trás. Mas entre sonhos e sobrevivência, a gente escolhe viver primeiro. Era um plano arriscado, assustador. Mas era um plano. Pela primeira vez, sentimos que tínhamos algum controle sobre nossas vidas. Mas, como a vida sempre nos ensina, os planos raramente saem como esperamos. Antes que eu pudesse contar para Dona Cecília minha decisão, aconteceu algo que mudou tudo. Algo que até hoje me dói lembrar. Meu pai perdeu o emprego. Ficou ainda mais violento. Bebia desde a manhã. Uma noite chegou em casa num estado que eu nunca tinha visto. Não parecia nem gente. Começou a quebrar tudo, a gritar coisas sem sentido. A mãe tentou acalmá-lo, e foi quando aconteceu. Não sei exatamente como foi. Só lembro dos gritos, do barulho de algo quebrando, e depois a mãe caída no chão da cozinha, com sangue escorrendo da cabeça. Ela tinha batido na quina da mesa quando ele a empurrou. Os vizinhos ouviram o barulho, chamaram a polícia. Meu pai foi preso naquela noite. A mãe foi levada para o hospital da cidade, mas não resistiu.
O golpe na cabeça tinha sido forte demais. De repente, éramos órfãs. Eu com quase 15 anos e a Maria com 13. Sem pai, sem mãe, sem Pedro, que estava longe e nem sabia do que tinha acontecido. O enterro da mãe foi a coisa mais triste que já vivi. Chovia como se o céu também estivesse chorando. Éramos poucos ali. Eu, Maria, alguns vizinhos e Dona Cecília, que segurava nossas mãos com força. Depois disso, ficamos por um tempo na casa de uma tia distante, irmã da minha mãe, que morava numa cidade próxima. Ela não nos maltratava, mas também não nos queria. Éramos um peso, 2 bocas a mais para alimentar. Foi quando veio a notícia. Tinham localizado o Pedro. Ele viria nos buscar. Quando o vi chegando, não acreditei. Não era mais aquele menino assustado que eu conhecia. Era um rapaz forte, com roupas da cidade, com um olhar de quem sabe o que quer. Ele nos abraçou por tanto tempo que pensei que nunca mais ia soltar. Chorou com a gente pela mãe. Prometeu que agora tudo seria diferente. Vou levar vocês para São Paulo. Consegui um emprego bom, aluguei um quartinho. Não é grande coisa, mas é nosso. Lá vocês vão poder estudar, ter uma vida decente. E assim, com uma mala pequena, contendo nossas poucas roupas e uma fotografia antiga da família, partimos para a capital. Deixamos para trás a casa onde crescemos, o túmulo da nossa mãe, as lembranças de uma infância roubada pelo medo e pela violência. Na estrada, olhando pela janela do ônibus, vi nossa cidadezinha ficando para trás. Não senti tristeza nem raiva. Senti alívio, como se um peso enorme saísse dos meus ombros. À minha frente estava um futuro incerto, mas livre. Livre dos castigos, livre do medo constante, livre das regras que nos sufocavam. Lá fora, o Brasil de 1958 estava mudando. E nós também estávamos. São Paulo era outro mundo, meu bem. Cheguei lá de boca aberta, olhando aqueles prédios enormes, aquela multidão de gente nas ruas, os bondes passando cheios de pessoas apressadas. Vindo de uma cidadezinha do interior, onde todo mundo se conhecia, aquilo parecia um sonho, ou talvez um pesadelo, dependendo do jeito que você olhasse. O quartinho que o Pedro tinha alugado ficava num cortiço na Muca, um bairro de imigrantes italianos. Era pequeno demais para 3 pessoas, mas para nós parecia um palácio. Porque era nosso, porque ali ninguém gritava com a gente, ninguém batia, ninguém chegava bêbado quebrando tudo. Não é muito, mas dá pro gasto. O Pedro disse, colocando nossas malas num canto. Era só um cômodo, com uma cama de casal velha, um fogãozinho a querosene, uma mesinha com 2 cadeiras e um armário com as portas quebradas. O banheiro era coletivo no fim do corredor, usado por todas as famílias daquele andar. Mas tudo era limpo, arrumadinho do jeito que dava. Como vamos dormir os 3 aqui? Perguntei, olhando a cama única. Eu durmo no chão. Pedro respondeu na hora. Comprei umas cobertas boas. Vocês ficam com a cama. Foi a primeira noite em anos que dormi sem medo. Mesmo ouvindo o barulho da cidade lá fora, mesmo estranhando o colchão diferente, mesmo dividindo a cama pequena com a Maria, dormi como um anjo. Porque sabia que ao acordar, não ia ter gritos, não ia ter cinto, não ia ter aquele aperto no peito de quem vive esperando a próxima tempestade. O Pedro trabalhava numa metalúrgica, saía cedinho e voltava só de noite. Ganhava pouco, mal dava pra gente se virar. Na primeira semana, ele tentou nos matricular numa escola pública ali perto. Mas a realidade logo bateu na nossa porta. Queria que vocês 2 estudassem. Ele disse com tristeza na voz. Mas não vai dar. Precisamos de dinheiro para sobreviver aqui. Eu estava com quase 15 anos e a Maria com 13. O plano de continuar os estudos morreu ali mesmo. Foi difícil engolir aquilo. Deixar para trás o sonho de ser professora como Dona Cecília um dia. Mas a necessidade fala mais alto, né? Tive que deixar os livros de lado e procurar serviço. Logo no primeiro mês,
Arranjei trabalho como empregada doméstica na casa de uma família italiana no bairro. A Maria começou a cuidar das crianças de uma vizinha que trabalhava numa fábrica. Eu saía cedinho, igual ao Pedro, e só voltava de noitinha, com as mãos rachadas de tanto esfregar chão e lavar roupa. No começo foi muito difícil. A patroa mal falava o português direito, e eu não entendia nada de italiano. Os outros empregados zoavam do meu sotaque, do meu jeito de falar, das minhas roupas simples demais. "Olha a caipira!" eles diziam rindo. Eu engolia o choro e seguia em frente. Depois de tudo que tinha passado na minha vida, um punhado de gente zombando não ia me derrubar. A Maria sofria mais, sempre tão sensível. Nos primeiros dias, ela chegava em casa chorando. Eu a abraçava. Dizia que ia passar, que um dia a vida ia melhorar. E foi melhorando aos poucos. Com o tempo, aprendi a lidar com o serviço. Ganhei a confiança da patroa. Até consegui um aumento pequeno. Nos fins de semana, ainda arrumava um bico lavando roupa para fora. Era pouco dinheiro, mas ajudava a completar o que o Pedro ganhava. À noite, depois da janta simples, a gente sentava junto para fazer a lição, conversar um pouco. Eram os momentos mais felizes, quando a gente podia ser apenas uma família normal, sem os fantasmas do passado nos assombrando. Mas eles estavam lá, os fantasmas. De vez em quando eu acordava no meio da noite, ouvindo a Maria chorar baixinho, tendo pesadelos. O Pedro às vezes tinha uns ataques de raiva que vinham do nada, batia na parede, xingava. Era o nosso passado saindo para fora. O veneno que a gente tinha engolido por tanto tempo querendo sair de algum jeito. Em 1960, 2 anos depois de termos chegado em São Paulo, recebi uma carta do interior. Era da Dona Cecília, minha antiga professora. Nela, ela contava que meu pai tinha saído da cadeia depois de cumprir pena por homicídio culposo e que estava procurando por nós. Dizia que ele tinha parado de beber, que estava arrependido, que queria nos ver. Mostrei a carta pro Pedro, que ficou lívido. "Ele não vai chegar perto de vocês!" gritou, amassando-as o papel. Nunca mais. A Maria tremia só de ouvir falar no pai. As lembranças ainda eram fortes demais. As feridas mal tinham começado a cicatrizar. Decidimos, os 3 juntos, que não responderíamos à carta, que o passado ficaria no passado. Mas o passado tem um jeito estranho de nos encontrar, mesmo quando fazemos de tudo para fugir dele. Uns meses depois, estava voltando da escola, sozinha porque a Maria tinha ficado para um trabalho em grupo, quando vi uma figura conhecida parada na esquina do nosso cortiço. Era ele, meu pai. Mais velho, mais magro, com olheiras fundas e um olhar perdido. Mas era ele. Meu primeiro impulso foi correr na direção oposta. Mas algo me fez parar. Talvez curiosidade. Talvez aquela necessidade que filhos têm de acreditar que seus pais podem mudar, podem ser melhores. Ele me viu e ficou parado, sem se aproximar. Parecia que também não sabia o que fazer. Por um momento ficamos ali, pai e filha, separados por alguns metros de calçada e anos de dor. "Helena?" Ele finalmente disse, a voz rouca, quase um sussurro. "O que o senhor quer?" Respondi, mantendo distância. Só ver vocês. Saber se estão bem." Ele parecia menor de alguma forma, menos assustador. A prisão, a culpa, talvez até a sobriedade, tinham tirado dele aquela presença intimidadora que ocupava todos os espaços. "Estamos bem", falei seca. "Melhor do que nunca." Ele assentiu como se já esperasse aquela resposta. "Sua mãe..." ele começou, a voz falhando. "Eu nunca quis. Eu não fala dela. Não tem esse direito." Ficamos em silêncio novamente. Um silêncio carregado de palavras não ditas, de perguntas sem resposta. "Vocês me perdoam algum dia?" ele perguntou finalmente. Olhei bem nos olhos dele. Esses mesmos olhos que tantas vezes me encararam com raiva, com desprezo. "Não sei. Talvez um dia. Mas não hoje." Ele abaixou a cabeça,
aceitando. Tirou um papel dobrado do bolso e estendeu para mim. É o endereço de onde estou ficando. Se quiserem falar comigo algum dia, se precisarem de qualquer coisa. Peguei o papel, sem prometer nada. Ele então se virou e foi embora, os ombros caídos, arrastando os pés na calçada. Parecia um homem derrotado, carregando um peso que era grande demais. Não contei pro Pedro sobre esse encontro. Sabia que ele ficaria furioso, que insistiria para nos mudarmos, para fugirmos de novo. Ele odiava nosso pai com todas as forças, e tinha razão para isso. Mas eu não conseguia odiar completamente. Havia algo quebrado naquele homem. Algo que me fazia pensar se ele também não tinha sido vítima de alguma forma. Contei para Maria, que ficou apavorada só de saber que ele estava na cidade. Ele vai nos levar de volta. Ela dizia tremendo. Não vai, não. Nunca mais ninguém vai nos obrigar a nada. Somos livres agora, lembra? Guardei o papel com o endereço dele numa caixinha, junto com outras lembranças do passado, e segui em frente com minha vida, tentando me concentrar no futuro, não no que ficou para trás. Os anos foram passando. Terminei o ginásio, depois o colegial. A Maria também. O Pedro continuava trabalhando duro, agora como contramestre na metalúrgica, ganhando um pouco melhor. Em 1965, conseguimos sair do cortiço e alugar uma casinha pequena no Ipiranga. Não era nada de luxo, mas era nossa. E tinha até um quintalzinho onde plantei umas flores. Foi por essa época que conheci o Antônio, um rapaz que trabalhava com o Pedro. Ele era diferente dos outros rapazes que eu conhecia. Gentil, respeitoso, sempre com um sorriso no rosto. Começamos a namorar, com a bênção do meu irmão, que dizia: "Esse aí é gente boa, Helena. Não é igual esses vagabundos por aí." A Maria também tinha encontrado alguém, um estudante de contabilidade chamado Carlos. Estávamos finalmente construindo nossas próprias vidas, nossas próprias famílias. Mas, como eu disse antes, o passado sempre encontra um jeito de voltar. Um dia, chegando em casa do trabalho, eu já tinha conseguido um emprego melhor, como governanta na casa de uma família rica do Ipiranga. Encontrei um bilhete embaixo da porta. Era do Hospital Santa Casa. Meu pai estava internado em estado grave e tinha pedido para me avisarem. Fiquei parada olhando aquele papel por um longo tempo. O que eu devia fazer? Ignorar, como ele tinha ignorado tantas vezes nosso sofrimento? Ou ir por aquele mesmo senso de dever que ele tanto tinha martelado na nossa cabeça? Liguei pro Pedro do orelhão da esquina. Ele foi categórico. Nem pense em ir, Helena. Aquele homem morreu para nós há muito tempo. A Maria também não queria saber. As cicatrizes eram profundas demais, mas alguma coisa dentro de mim, talvez aquela menina que ainda esperava um dia receber o amor do pai, me fez pegar o ônibus até o hospital naquela mesma tarde. Ele estava num leito coletivo, cercado por outros doentes, magro, amarelado, com tubos saindo do nariz. Câncer no fígado, estágio terminal. A enfermeira me disse, consequência de anos de alcoolismo. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Não conseguia falar muito. A voz quase não saía. Sentei ao lado da cama, sem saber direito o que dizer. Você veio. Ele sussurrou depois de um tempo. Vim. Os outros não quiseram vir. Ele assentiu, compreendendo. Não culpo eles. Ficamos em silêncio por algum tempo. Apenas o bip das máquinas marcando os segundos. Eu fui um péssimo pai, ele disse finalmente, a voz embargada. Fiz tudo errado. Magoei vocês. Machuquei vocês. Matei sua mãe. Não consegui responder. O nó na garganta era grande demais. Não tenho direito de pedir perdão. Ele continuou. Só queria que você soubesse que eu me arrependo. Cada dia, cada hora, me arrependo. Peguei a mão dele, ossuda e fria. Não disse que o perdoava porque não tinha certeza se era verdade. Mas fiquei ali, segurando a mão dele, até que ele adormeceu. Ele morreu 3 dias depois.
Fui a única a comparecer ao enterro, num dia chuvoso de junho. Enquanto o caixão simples descia à terra, pensei em tudo que aquele homem representava. A dor da minha infância, o medo que me acompanhou por anos, mas também a força que precisei desenvolver para sobreviver, para me reconstruir. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha de encerramento. Um ciclo que se fechava, uma ferida antiga que, se não estava totalmente curada, pelo menos tinha parado de sangrar. O Pedro e a Maria não entenderam por que fui ao hospital, ao enterro. Para eles, nosso pai não merecia nem mesmo esse último gesto. Talvez estivessem certos, do ponto de vista deles. Cada um lida com a dor do seu jeito. O que eu sabia é que não queria carregar raiva pelo resto da vida. Já tinha carregado medo por tempo demais. Queria ser livre, não só do meu pai, mas do poder que a mágoa tinha sobre mim. Naquele mesmo ano me casei com o Antônio. Foi uma cerimônia simples no civil e depois uma bênção na igreja do bairro. O Pedro me levou até o altar, orgulhoso como se fosse meu pai. A Maria foi minha madrinha, linda num vestido azul que ela mesma costurou. Começava ali uma nova fase da minha vida. Uma vida que eu tinha escolhido, com um homem gentil que nunca levantou a voz ou a mão para mim. Uma vida onde o amor não vinha com condições, onde o carinho não era prêmio por bom comportamento. Se você olhasse para aquela noiva sorridente, jamais imaginaria o que ela tinha passado para chegar até ali. As marcas estavam todas escondidas sob o vestido branco, sob o sorriso tímido, sob os olhos brilhantes de quem finalmente enxergava um futuro possível. O casamento com Antônio foi como um bálsamo na minha vida, meu filho. Pela primeira vez, eu estava com alguém que me tratava com carinho, com respeito. Alguém que perguntava o que eu queria, o que eu pensava, que se importava com meus sentimentos. No começo, confesso que achava estranho. Tinha horas que eu esperava uma explosão, um grito, uma mão levantada. Mas isso nunca veio. Antônio percebia quando eu ficava tensa, quando me encolhia à toa. "Por que você tem tanto medo, Helena?" Ele perguntou um dia, me abraçando com cuidado, como se eu fosse quebrar. Contei para ele, então. Contei tudo, desde o começo. Os castigos, as surras, o cinto do meu pai, a vara de marmelo da minha mãe. Contei do álcool, da violência, do medo constante. Contei como minha mãe tinha morrido, como tínhamos fugido, como tinha sido difícil reconstruir nossas vidas. Ele ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, tinha lágrimas nos olhos dele. "Nunca mais ninguém vai te machucar assim. Nunca mais." Ele prometeu e cumpriu. Nos quase 50 anos que passamos juntos, Antônio nunca ergueu a voz comigo, nunca me diminuiu, nunca usou a força. Nossas discordâncias eram resolvidas com conversa, com respeito. Foi com ele que aprendi que amor não precisa doer para ser verdadeiro. Em 1966, tivemos nosso primeiro filho, o Luiz. Ah, meu Deus, segurar aquele bebezinho nos braços foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Olhando para aquela coisinha perfeita, tão indefesa, tão confiante, fiz uma promessa silenciosa. "Você nunca vai sentir medo de mim. Nunca vai dormir chorando de dor por causa da minha mão. Nunca vai duvidar do meu amor." 2 anos depois veio a Carolina, nossa princesinha. E em 1971, o caçula João. Minha família estava completa. Uma família construída no amor, no respeito, na gentileza. Tudo o que eu não tive na minha própria infância. Mas criar filhos não é fácil. Nunca é. E foi aí que percebi o quanto as marcas do passado ainda estavam em mim, mesmo depois de tantos anos. Mesmo com todo o amor do Antônio. A primeira vez que o Luiz fez uma travessura grande, ele devia ter uns 4 anos e quebrou um vaso que tinha sido da minha sogra. Senti uma raiva subindo, uma vontade de gritar, de bater. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça. "Criança precisa de disciplina. Tem que aprender na marra." Cheguei a levantar a mão.
tremendo de raiva. O Luiz se encolheu, com os olhinhos arregalados de medo. E naquele instante, vi a mim mesma, 30 anos antes, encolhida num canto, esperando a dor. Foi como um tapa na cara. Baixei a mão na hora, saí da sala, fui pro quarto e chorei como nunca tinha chorado antes. O Antônio me encontrou assim e, sem julgar, me abraçou forte. "O que foi, Helena? O que aconteceu?" "Eu quase bati nele, Antônio", confessei entre soluços. "Quase fiz com meu filho o que fizeram comigo." "O que está errado comigo?" Ele segurou meu rosto entre as mãos, me olhando com aqueles olhos tão bons. "Nada está errado com você. Você parou, não parou? Não bateu, isso é o que importa." "Mas eu quis. Por um segundo, eu quis." "É normal, Helena. Você foi criada assim. É o que você conhece. Mas você está escolhendo ser diferente. Está quebrando o ciclo. Naquele dia, entendi que seria uma luta constante. Que as vozes do passado sempre estariam ali, tentando me empurrar para o mesmo caminho que meus pais seguiram. Mas também entendi que eu tinha escolha. Que podia ouvir essas vozes e decidir agir diferente. Voltei para a sala, sentei no chão ao lado do Luiz, que ainda estava quietinho, olhando os cacos do vaso. "Mamãe, está brava?" Ele perguntou com a vozinha tremendo. "Mamãe ficou triste porque o vaso era especial. Mas mamãe te ama mais que qualquer vaso, qualquer coisa no mundo. Você entende isso?" Ele assentiu, ainda incerto. "Vamos limpar isso juntos, tá bom? E depois vamos conversar sobre ter mais cuidado dentro de casa." Foi a primeira de muitas vezes em que tive que lutar contra aquele impulso de resolver as coisas com gritos, com castigos severos. Não vou mentir dizendo que sempre consegui. Houve momentos em que perdi a paciência, em que gritei, em que fui mais dura do que gostaria. Mas nunca, nunca mesmo, encostei um dedo nos meus filhos com raiva. Essa linha eu jurei que não cruzaria, e não cruzei. O Pedro e a Maria também formaram suas famílias. O Pedro teve 2 filhos com a Conceição, uma moça que conheceu na igreja. A Maria só teve uma filha, a Beatriz, mas foi mãe de todo jeito para os 5 sobrinhos. Todos nós morávamos perto uns dos outros. Nos víamos quase todo domingo. Era uma tradição. Almoço na casa de um de nós, as crianças brincando no quintal, os adultos conversando, relembrando histórias, falando do futuro. Nunca falávamos do nosso pai nesses encontros. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso de não mencionar aqueles anos. Mas ele estava lá, invisível, nos nossos gestos, nos nossos medos, no jeito como cada um de nós lutava para ser um pai ou uma mãe melhor do que tivemos. O Pedro era um pai amoroso, mas rígido. Exigia respeito, disciplina, boas notas. Nunca batia nos filhos, mas tinha um olhar que, quando zangado, fazia qualquer um tremer na base. A Maria era mais mole, deixava a filha fazer o que queria, tinha medo de impor limites. 2 extremos, 2 reações diferentes ao mesmo trauma. E eu, acho que fiquei no meio termo. Queria ser firme sem ser cruel, amorosa sem ser permissiva. Todo dia era uma luta, tentando encontrar esse equilíbrio, tentando não repetir os erros que me marcaram tão profundamente. Os anos foram passando. Meus filhos cresceram, se formaram, construíram suas próprias vidas. O Luiz se tornou engenheiro, casou com a Denise, me deu 2 netos lindos. A Carolina conseguiu estudar, coisa que eu nunca pude fazer. Realizou meu sonho de ser professora. Fiz questão que todos os meus filhos estudassem. Não queria que passassem o que passei. O João seguiu o caminho do pai, entrou para a metalúrgica e foi subindo na empresa. Cada um deles uma pessoa íntegra, segura, capaz de amar sem medo. Quando olhava para eles, sentia um orgulho tão grande que mal cabia no peito. Não só pelo que tinham conquistado profissionalmente, mas pelo tipo de gente que tinham se tornado. Gente boa, que ajudava os outros, que não tinha medo de demonstrar afeto,
que sabia resolver conflitos sem violência. É isso que mais me emociona até hoje. Ver que consegui quebrar aquele ciclo terrível. Que o veneno que meus pais destilaram não passou para os meus filhos, e nem para os filhos dos meus filhos. Que algo se curou em mim o suficiente para não contaminar as próximas gerações. Claro que não foi um caminho sem tropeços. Tem coisas que ficam na gente, marcas que nem o tempo apaga completamente. Até hoje, com mais de 70 anos nas costas, ainda me assusto com barulhos fortes. Ainda fico tensa quando alguém ergue a voz. Ainda tenho pesadelos de vez em quando com meu pai chegando bêbado em casa. E o perdão... o perdão é uma coisa complicada. Tem dias que acho que perdoei meus pais completamente. Que entendi que eles também foram vítimas de suas próprias histórias, de seus próprios demônios. Tem dias que a raiva volta, que penso em tudo que poderia ter sido diferente, em como eles roubaram não só uma parte da minha infância, mas também a chance de estudar, de ser alguém com um diploma, com uma profissão que eu escolhesse. Acho que perdoar não é algo que se faz de uma vez e pronto. É um processo, um caminho que a gente percorre dia após dia. Alguns dias a gente avança, outros a gente recua. E tudo bem, o importante é seguir caminhando. O Pedro nunca conseguiu perdoar. Levou a mágoa pro túmulo, quando morreu em 2005, de um ataque cardíaco fulminante. Até o fim, se recusava a falar do pai, mudava de assunto quando alguém tocava no passado. Respeitei a escolha dele. Cada um sabe a dor que carrega. A Maria encontrou paz na religião, se tornou muito devota, ia à missa todos os dias, rezava pelos pais. Dizia que tinha entregado tudo nas mãos de Deus. Talvez tenha sido o jeito dela de seguir em frente sem carregar tanto peso. E eu? Escolhi contar minha história. Primeiro para os meus filhos, quando eles ficaram adultos e perguntaram sobre os avós que nunca conheceram. Depois para os meus netos, quando tiveram idade suficiente para entender. E agora para vocês, que estão me ouvindo. Conto não por vingança, nem por autopiedade. Conto porque acredito que histórias como a minha precisam ser ouvidas. Porque ainda tem muita criança sofrendo em silêncio, achando que merece os castigos que recebe, achando que amor e dor sempre andam juntos. Se você está me ouvindo e se identificou com algo da minha história, quero te dizer uma coisa importante. Não foi culpa sua. Nunca foi. Criança nenhuma merece ser tratada com violência, com crueldade. E é possível quebrar esse ciclo. É possível curar essas feridas, mesmo as mais profundas. É possível aprender a amar de um jeito diferente do que te ensinaram. O caminho não é fácil, eu sei. Vai ter dias que você vai se pegar repetindo padrões, dizendo coisas que jurou que nunca diria, sentindo raivas antigas que achava que já tinha superado. Nesses dias, seja gentil consigo mesmo. Peça desculpas se precisar. Corrija o rumo e siga em frente. Um passo de cada vez. E se você que está me ouvindo teve a sorte de crescer numa família amorosa, onde o carinho não era racionado e os erros não eram punidos com violência, agradeça. Agradeça e use esse privilégio para estender a mão a quem não teve a mesma sorte. E se você está criando uma criança agora, seja filho seu ou não, lembre-se, as palavras que você diz, os gestos que você faz, o amor que você demonstra ou não demonstra, tudo isso vai ficar, vai moldar quem essa criança se tornará, vai influenciar como ela vai amar, como vai se relacionar com o mundo. É uma responsabilidade e tanto, eu sei, mas também é a coisa mais importante que você vai fazer na vida. Quando o Antônio faleceu, em 2013, fizemos 47 anos de casados. Foram anos de parceria verdadeira, de amor que foi amadurecendo, ficando mais forte com o tempo. Nos últimos meses, quando a doença já estava avançada, eu cuidava dele como se cuida de um cristal precioso. Dava banho, trocava curativo, fazia comida na textura que ele conseguia engolir,
Dormia na poltrona ao lado da cama para estar sempre por perto. Um dia, já bem fraquinho, ele segurou minha mão e disse: "Você me ensinou a acreditar no amor de verdade, Helena." Fiquei surpresa. Eu? Mas foi você que me mostrou que amor não precisa machucar. Ele sorriu com aquele sorriso que, mesmo depois de tantas décadas, ainda fazia meu coração bater mais forte. A gente se ensinou mutuamente, então. Que bom que nos encontramos. Que bom mesmo. Porque foi com ele, com nossos filhos, com nossa família construída tijolo por tijolo com tanto cuidado, que consegui reescrever minha história. Não apagando o passado. Isso ninguém consegue. Mas construindo um presente e um futuro diferentes. Um futuro onde o castigo não é mais a regra. Onde o amor não vem com condições. Onde ninguém precisa ter medo de quem deveria proteger. Hoje, sentada na varanda da minha casinha, observando meus netos e bisnetos brincando no jardim, penso em como a vida dá voltas. Daquela menina assustada que se escondia atrás das portas, até essa senhora de cabelos brancos que vos fala, foi uma longa caminhada. Uma caminhada cheia de espinhos, mas também de flores inesperadas que brotaram pelo caminho. Tenho 5 netos agora. O Luiz me deu o Rafael e a Juliana. A Carolina, minha filha professora, realizando o sonho que nunca pude realizar. Teve o Mateus e a Gabriela. E o João, meu caçula, teve o André. E já tenho até 3 bisnetos. A Clara, filha da Juliana. O Davi, filho do Mateus. E a pequena Sofia, filha da Gabriela, que só tem 2 aninhos. Quando olho para essa menininha, a Sofia, brincando despreocupada, confiando que o mundo é um lugar seguro, sinto uma emoção que não cabe no peito. Ela nunca conheceu o medo que eu conheci. Nunca teve que ficar atenta aos passos de um adulto bêbado chegando em casa. Nunca teve que engolir o choro para não apanhar mais. Nunca teve que se perguntar se era merecedora de amor. E não só ela. Nenhum dos meus filhos, nenhum dos meus netos. Todos cresceram sabendo que são amados incondicionalmente, que podem errar, que podem falhar, que isso faz parte de ser humano, que jamais levantaríamos a mão para eles, que jamais usaríamos o amor como moeda de troca pela obediência. A Maria, minha irmã, faleceu há 3 anos. Foi um câncer que levou ela. Rápido demais. Nos últimos dias fiquei ao lado da cama dela no hospital, segurando sua mão, como tantas vezes fizemos na infância, para nos confortar mutuamente. Você acha que a gente conseguiu, Helena? Ela me perguntou já com a voz fraca. Conseguiu o quê, Maria? Ser diferente. Melhores do que eles foram. Olhei para ela, para aquele rosto enrugado que ainda guardava traços da menina quietinha, que se escondia pelos cantos. Sim, Maria. A gente conseguiu. Ela sorriu, parecendo aliviada. Sabe o que eu mais me orgulho? Ela disse. É que minha Beatriz não tem medo de mim. Nunca teve. Ela me conta tudo. Confia em mim. Isso é tão diferente do que a gente viveu. Era verdade. A Beatriz e a mãe sempre foram muito unidas, muito amigas. Era bonito de ver, diferente de mim e da minha mãe, que mesmo nos raros momentos bons, sempre tinha aquela sombra de medo pairando sobre nós. A gente quebrou o ciclo, Maria, eu disse, apertando a mão dela. E isso não é pouca coisa. Ela partiu serenamente, rodeada de amor. No velório, olhando a Beatriz e os sobrinhos que ela tanto amou, pensei em como cada um de nós, à nossa maneira, tinha conseguido transformar nossa dor em algo melhor. Não perfeito, nunca é, mas melhor. Sabe, quando me perguntam qual o segredo para criar filhos bem, eu sempre digo que não tem segredo. É só amar, respeitar, estabelecer limites sem crueldade, estar presente. Mas sei que para quem cresceu como eu, como o Pedro, como a Maria, isso não é tão simples assim. Porque a gente não teve esse modelo. A gente teve que aprender sozinho, na tentativa e erro, muitas vezes lutando contra o que foi programado na nossa cabeça desde cedo. Cada geração carrega um pouco das anteriores, pro bem ou pro mal. Mas também tem a chance de curar,
de melhorar, de evoluir. Acho que é isso que me dá esperança, olhando para trás no que foi minha vida. Ver que, apesar de tudo, consegui não só sobreviver, mas construir algo melhor. Algo que vai continuar mesmo quando eu não estiver mais aqui, através dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. E quem sabe quantas gerações mais. Ano passado, o Rafael, meu neto mais velho, me pediu para contar sobre minha infância para um trabalho que estava fazendo na faculdade sobre histórias de família. Hesitei no começo. Tinha medo de que essas histórias pesadas pudessem machucá-lo de alguma forma. Mas ele insistiu. Estava estudando psicologia. Imagine só, meu neto na faculdade, coisa que eu nem sonhei para mim. E queria entender melhor as dinâmicas familiares, o impacto do trauma através das gerações. Sentei com ele uma tarde inteira e contei tudo. As surras, o medo, o alcoolismo dos meus pais, a morte da minha mãe, nossa fuga para São Paulo. Ele escutou com atenção, às vezes com lágrimas nos olhos, segurando minha mão quando os momentos eram muito dolorosos de relembrar. Quando terminei, ele me abraçou por um longo tempo, sem dizer nada. Depois, olhou nos meus olhos e disse: "Vó, eu nunca tinha percebido a sua força antes. Como você conseguiu? Como não se tornou igual a eles?" Era uma boa pergunta. Uma que eu mesma me fiz muitas vezes ao longo da vida. Acho que foi porque eu conheci outras possibilidades. Respondi depois de pensar um pouco. A dona Cecília, minha professora, me mostrou que adultos podiam ser gentis. Mesmo eu não tendo podido estudar, aquele pouquinho que aprendi com ela me mostrou o valor do conhecimento. O Pedro, meu irmão, me ensinou sobre proteção e cuidado. Depois, o Antônio me ensinou que amor não machuca. Tive sorte de encontrar essas pessoas no meu caminho. Muita gente não tem essa sorte. Mas também foi uma escolha sua, vó. Você podia ter repetido o padrão, mas escolheu ser diferente. Ele tinha razão. Foi uma escolha. Uma escolha difícil, feita diariamente. Às vezes, a cada hora, a cada minuto. Escolher não gritar quando estava no limite da paciência. Escolher não bater quando a raiva subia. Escolher conversar, explicar, abraçar, mesmo quando tudo dentro de mim gritava para fazer o contrário. Sim, foi uma escolha. Concordei. E espero que, ao te contar essa história, esteja te ajudando a fazer as suas próprias escolhas um dia, quando for pai. Ele sorriu, me abraçou de novo e disse algo que vou guardar para sempre. Se eu for metade do pai que você foi como mãe e avó, já vou ser um pai e tanto. É engraçado como a vida se desenrola, não é? Como aquela menina que só conhecia o peso da mão e a dureza da voz se tornou exemplo de amor e gentileza para as gerações seguintes. Não digo isso por vaidade, longe disso. Digo por gratidão. Gratidão por ter conseguido transformar o veneno em remédio, a dor em aprendizado, o medo em coragem. Muitas vezes me pergunto sobre meus pais. Como teriam sido suas próprias infâncias? Que dores teriam carregado que os tornaram tão duros, tão incapazes de demonstrar amor de forma saudável? Não sei as respostas. Nunca vou saber, mas imagino que eles também foram vítimas de alguma forma, de algum ciclo que começou muito antes deles. A diferença é que eu tive a chance de quebrar esse ciclo. Tive ajuda, tive exemplos diferentes, tive força de vontade. Nem sempre é assim. Tem gente que repete porque não conhece outro jeito, porque a dor é grande demais para processar, porque está sozinho demais no mundo. Por isso conto essa história hoje. Não para julgar meus pais, que Deus os tenha, nem para me colocar como exemplo de superação. Conto porque sei que tem muita gente por aí ainda vivendo em casas onde o medo reina, onde o amor é condicionado, onde os castigos são a regra. E quero que saibam que outro caminho é possível. Se você está criando uma criança agora, seja ela sua filha, seu neto, seu aluno, sua sobrinha, pense bem nas marcas que suas palavras e ações vão deixar.
Pense se você quer que essa criança cresça te temendo ou te admirando. Pense se quer que ela aprenda que amor é algo que se conquista com obediência ou algo que se recebe gratuitamente. E se você já é adulto, mas ainda carrega as marcas de uma infância difícil, saiba que não está sozinho, que suas dores são válidas, que suas lutas são reais, mas que também há esperança, que é possível curar, crescer, amar de forma diferente da que te ensinaram. O ser humano tem essa capacidade incrível de se reinventar, de aprender novos caminhos, de escolher ser melhor do que aquilo que viveu. Não é fácil, nunca é, mas é possível. Eu sou prova viva disso. Meus irmãos foram, meus filhos, meus netos, meus bisnetos são. E você também pode ser. Olhando para trás, vejo que minha vida foi um longo processo de cura. De aprender a confiar, a amar, a perdoar, principalmente a mim mesma, pelas vezes em que falhei, em que deixei o passado me dominar. Aprendi que curar não significa esquecer. As cicatrizes continuam lá, visíveis ou não, mas não precisam mais doer como feridas abertas. Meus cabelos agora são brancos, minhas mãos têm manchas da idade, meu corpo já não tem a força de antes. Mas meu coração está mais forte do que nunca. Cheio de amor pelos que ficam, cheio de gratidão pela jornada, cheio de paz por saber que, apesar de tudo, consegui fazer dessa vida algo bonito. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo essa história velha de uma senhora ainda mais velha, eu agradeço. Por vezes, compartilhar nossas dores é o primeiro passo para curá-las. E quem sabe, ao ouvir minha história, você não encontrou um pouco de cura para as suas próprias dores também? A vida nem sempre é gentil conosco. Às vezes nos joga em situações que parecem impossíveis de suportar. Mas também nos dá a capacidade de resistir, de mudar, de transformar, de encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis, de criar amor onde só havia medo. Essa é a mensagem que quero deixar com vocês hoje. Que nunca é tarde demais para mudar a história. Que nossas origens não precisam determinar nosso destino. Que podemos sim ser diferentes do que nos ensinaram a ser. Quando olho para minha família reunida, para esses rostos que carregam um pouco de mim, um pouco do Antônio, um pouco de várias gerações antes de nós, sinto uma paz profunda. Porque sei que dei a eles o que não tive. Raízes de amor e asas de liberdade. Sei que eles voarão mais alto, mais longe, mais livres do que eu jamais pude. E isso, meu bem, é a maior vitória que alguém pode ter na vida.